Olá, vamos para mais uma solução de questão. Essa questão também presente no livro Física Clássica, volume 2, dos autores Calçado e Sampaio, está presente na página 31 e 32, do capítulo 2, diz o seguinte: um termostato é um dispositivo constituído basicamente de duas lâminas metálicas firmemente ligadas uma à outra e utilizado para controlar a temperatura de aparelhos eletrodomésticos. Quando a temperatura aumenta, as lâminas curvam-se na forma de arco. O circuito se abre e a passagem da corrente elétrica cessa, conforme a figura 1 e 2. Aqui nós temos a figura 1, a lâmina bimetálica, A e B, um fio conectando a bateria e a lâmina. A seta vermelha indica a corrente. No item B, nós temos o circuito sem corrente devido ao fato de que a lâmina deixa de tocar o fio, provavelmente proveniente de uma dilatação, provavelmente por efeito Joule devido ao fato de existir uma corrente elétrica passando pela barra. São dados alguns coeficientes de dilatação, uma coluna dos metais e o coeficiente aço, latão e cobre, sendo 11 vezes 10 a menos 6, 19 vezes 10 a menos 6, 17 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Podemos afirmar que as duas lâminas são de latão. Item A. Item B. As duas lâminas são de cobre, pois é o melhor condutor elétrico entre os três apresentados. Item C. Podemos ter lâmina A de aço e lâmina B de cobre. Item D. Podemos ter lâmina A de latão e lâmina B de cobre. Ou item E. A curvatura independe do coeficiente de dilatação linear. Basta que sejam dois metais diferentes. Bom, essa questão envolve o conceito de lâmina bimetálica, né, atrelada ao assunto principal, que seria dilatação linear. Então, vamos para a explicação mais ou menos aqui a respeito da imagem, né, da figura. Bom, com certeza, os coeficientes são diferentes. O coeficiente de A é diferente do coeficiente de dilatação B. Por quê? Porque houve uma curvatura. E a dilatação da barra B é um pouco maior do que da barra A. Dessa curvatura, a gente veria que era a mesma, mas o comprimento de arco proveniente da dilatação do corpo B é um pouco maior do que o comprimento de arco proveniente da dilatação para o corpo A. Isso nos leva a uma conclusão, que o coeficiente de dilatação B tem que ser maior do que o coeficiente de dilatação da barra A. De posse dessa informação, vamos para as opções. O item A de cara é eliminado, porque ele está dizendo que as duas lâminas são de latão. Nesse caso, elas não podem ser iguais. O item B está dizendo que as duas lâminas são de cobre. Nesse também vai embora, porque elas não podem ser iguais. Pode até ser o cobre um bom condutor elétrico, mas as barras não podem ser do mesmo metal. O item C. Podemos ter a lâmina A de aço e a lâmina B de cobre. Bom, nesse caso, o aço, no caso seria a lâmina A, e o cobre seria a lâmina B. Bom, podemos. Por quê? Porque nesse caso aqui, o coeficiente da lâmina B é maior do que o coeficiente da lâmina A. No caso, cobre maior do que latão. Na verdade, vamos ao item D. Podemos ter lâmina A de latão e lâmina B de cobre. Lâmina A de latão. O latão tem coeficiente maior do que o cobre. Então, portanto, aqui está invertido. O item B, no caso, não é possível. O item D. E o item E está dizendo que a curvatura independe do coeficiente de dilatação. Basta que os dois metais sejam diferentes. Na verdade, a curvatura ela vai depender, sim, do coeficiente de dilatação. Então, quanto maior o coeficiente de dilatação, maior seria a curvatura dessa barra, né? Então, nesse caso, nos resta como item correto o item C. Se você gostou dessa solução, desses comentários, deixe seus comentários, siga a nossa página e divulgue esse vídeo para os seus colegas aí que estão se preparando para o vestibular.